eu começaria por discutir uma tendência que há na economia internacional, que é a chamada, alguns chamam de neoliberalismo, que tem várias características. E eu acho que a principal característica é a financiarização. E essa característica, financiarização, vamos olhá-la primeiro nos países em que o capitalismo é mais desenvolvido, que é o caso dos Estados Unidos, onde fica claro qual é a tendência da financiarização. E o que é isto, financiarização? Bom, a financiarização é uma espécie de hipertrofia, de ênfase excessiva, de doença propriamente dita, em que o aspecto financeiro, a área financeira, os instrumentos financeiros, que sempre foram usados como meio, passam a ser fim. Eles eram meio por quê? Porque o que faz o crédito? O crédito permite que a existência de um capital que esteja ocioso aqui possa ser levado para ali e usado para produzir bens, para produzir coisas concretas, um automóvel, uma máquina de lavar, produzir uma plataforma de petróleo, produzir um avião. Era para isso que servia o sistema financeiro. O que se viu a partir do início dos anos 80, principalmente a partir dos governos Thatcher e Reagan, foi que, progressivamente, o sistema financeiro se transformou e, nessa transformação, ele passou a ser um fim em si mesmo. E aí eu não estou me referindo só aos bancos. De uma certa forma, todas as empresas começaram a virar bancos. Por que isso? Porque é muito mais fácil, no curto prazo, obter ganhos, lucros maiores através da atividade financeira do que através da atividade produtiva. A atividade produtiva, ela sustenta uma economia. Uma economia não vive se não prestar serviço para a senhora, se não fornecer roupas, se não fornecer alimentos, se não fornecer casas. Ela não vive sem produzir. Porém, a produção implica necessariamente um prazo que é muito maior do que o prazo da especulação. Então, progressivamente, o que está acontecendo no mundo, principalmente nos Estados Unidos? A atividade financeira, ela tem tido uma preeminência, uma importância, a ponto de chegar aqui, dos 100% de recursos de crédito voltados para a economia, 15% são usados em atividades produtivas, 85% em atividades financeiras. E aí, quais são as principais características da financiarização? Quais são, o que a caracteriza? Se a gente tratá-la como doença, o que a caracteriza, os sintomas da doença são um crescimento mais lento que a média histórica anterior. Mesmo após as crises, porque sempre nesse sistema você teve grandes momentos de expansão e crises. Sempre foi assim o movimento do sistema econômico. Agora, as crises
duram mais, a recuperação é mais lenta e mais fraca. Ela se concentra sobre alguns poucos. Mas, quais são os sintomas? Crescimento mais lento que a média histórica anterior, fantástica concentração de renda e fantástica concentração de riqueza. Uma coisa não é igual à outra. Renda é a quantidade, os salários, os rendimentos que você recebe a cada mês, e a riqueza é o estoque que você tem. Terreno, casa. Eu acho que riqueza também é educação e aposentadoria. No mínimo, é terra, casa, aposentadoria e educação. No mínimo. E é o que nós, né, enquanto sociedade, acumulamos e que cada um partilha dessas riquezas. Pois muito bem. Há uma concentração das duas coisas, riqueza e renda. Além disso, o trabalho é precário, os salários estão estagnados, há uma grande fragilidade do mercado, ele é muito sujeito a crises, a bolhas, a explosões. Por exemplo, né, você tem o problema nos Estados Unidos do mercado de hipotecas, que explodiu. Você teve antes a bolha das empresas de comunicação, a explosão da bolha da chamada .com. Além disso, a população, na sua grande melhoria, nos Estados Unidos, diminuiu seu acesso a novas conquistas. E os Estados Unidos sempre teve uma espécie de ideologia ou cultura, chame-se como se quiser, mas que era a ascensão social. As pessoas sempre achavam que os seus filhos viveriam melhor do que seus pais e seus avós. Esse processo não existe mais nos Estados Unidos. De uma certa forma, isso explica muito do que aconteceu com o Trump, a própria eleição do Trump. Explica também, no caso do Reino Unido, a chamada saída do Reino Unido da União Europeia, os votos que levaram a isso, o descontentamento que levou a isso. Mas essas características são as características da financiarização. E em que ela consiste? Em que consiste, de fato, a financiarização? Primeiro, nos Estados Unidos, ela consiste no fato de que você concentra riqueza nas atividades financeiras. Então, grandes empresas, como a GE, como a Apple, como outras grandes empresas americanas, daria para citar várias, o que caracteriza hoje a atividade produtiva delas? Primeiro, em quase todos os casos, eles obtêm mais lucro da especulação financeira do que da produção de bens e serviços. E há uma lógica que obriga a atividade a ser da seguinte forma: as empresas têm de mostrar uma certa lucratividade. Quanto maior o preço de suas ações, mais lucrativa é a empresa. Para quem? Para os acionistas e para a alta direção das empresas. Então, o que eles fazem? Uma empresa como a Apple, que tem quase 800 bilhões de dólares de cash, ela vai ao mercado e toma emprestado
Por quê? Porque, ao tomar emprestado, ela vai fazer compra de suas próprias ações. Com isso, suas ações vão valorizar. Com isso, ela vai distribuir dividendos para os acionistas. E, para a alta direção, como a alta direção ela tem uma parte do salário vinculado a ações, eles ganham também. O que torna um profundo, um perfeito estímulo para obter esses lucros. E eles são de curto prazo. De muito curto prazo. Eles levam a um elevado endividamento, mas o endividamento sempre há uma característica aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, que o capital próprio do empresário é exigido dele uma rentabilidade maior do que do capital que ele toma de empréstimo. É por isso também que se dá prioridade ao capital, que é uma dívida. Então, você tem uma economia que fomenta a dívida, fomenta uma baita transferência de renda dos trabalhadores que ganham até 300 vezes menos que a alta direção e transforma essa sociedade numa sociedade com um elevado grau de desigualdade. Extremamente perigoso esse grau de desigualdade. Por que ele é extremamente perigoso? Porque um grau de desigualdade desse tipo implica necessariamente, e a gente depois vai discutir isso, numa imensa dificuldade dessa sociedade ser democrática. Porque como você vai garantir que não haja um processo de discussão, uma conscientização das razões e das raízes que explicam que uma sociedade tão rica como a americana se transforme numa sociedade em que 99% tenha uma brutal transferência para 1%. E aí é uma razão que é igual, muito parecida no Brasil. Em torno de 8 grandes empresários detêm 50% da riqueza. 0,01 chega a ter da riqueza quase 40%. Então, é um dado muito forte. Você tem uma concentração de riqueza muito grande. No Brasil, se eu não me engano, seis grandes produtos, é a Oxfam que diz isso, né? A Oxfam, que é aquela ONG inglesa, que diz que seis empresários brasileiros detêm 50% da renda total do país, né? Então, esse processo cria essa grave distorção, amplia-se a desigualdade. Veja que não era isso que acontecia. No após-guerra, você teve um momento de grande afluência, ou seja, havia o estado de bem-estar social. No estado de bem-estar social, crescia a renda, a produtividade e a incorporação da riqueza, mesmo dentro de um sistema capitalista, principalmente, obviamente, nos países desenvolvidos. Há, a partir da década de 80, uma reversão desse processo. E aí, nós vamos nos enfrentar com um problema sério, que é o problema da financiarização, do aumento da desigualdade e da democracia mitigada. Por que a democracia mitigada? Porque a discussão que se coloca em qualquer sociedade são as razões dessa desigualdade. E aí, no debate político, o que tem aparecido? No caso, por exemplo, dos Estados Unidos.
a responsabilidade por essa desigualdade é dos mexicanos. Dos mexicanos, o que é quase uma piada. Supor que a concentração de riqueza nos Estados Unidos é dos pobres mexicanos de baixíssima renda. Mas é a visão que é transmitida como razão para a pessoa não ter acesso a trabalho qualificado, não ter acesso a trabalho com segurança, o trabalho é precário, não ter acesso a todas as representações do que é riqueza numa sociedade por uma família, ou seja, baixo nível de aposentadoria, dificuldade imensa de se aposentar, uma educação que é caríssima, caríssima. E, ao mesmo tempo, quando a questão da propriedade da casa se coloca, você tem a especulação vertiginosa com a chamada subprime, que cria uma bolha e pega uma casa ou um apartamento e vende 3 vezes. E quem é que especula? A gente sabe quem especula, a gente ouviu dizer quem especula. Algumas empresas internacionais. Mas vocês sabiam que um dos maiores especuladores com as casas, que chegou a ter um rombo monumental e a quase falir, só não faliu porque o governo do presidente Obama colocou acima de 125 bilhões de dólares, é a GE. A GE, essa empresa que produzia geladeira, fogão, qualquer eletrodoméstico, turbina de hidrelétrica, turbina de avião, enfim, tinha uma imensa área de atuação na produção de bens concretos. E, a partir de um determinado momento, que alguns se localizam no final da década de 80, passou a ganhar muito mais dinheiro com uma subsidiária dela chamada GE Capital, que apostava no mercado imobiliário nos Estados Unidos. Por isso que, quando estoura o mercado imobiliário nos Estados Unidos, eles quase quebram. Só não quebram porque lá o governo banca. Lá o governo impede a quebradeira. Não tenham dúvida que impede a quebradeira. São extremamente pragmáticos. Não só impede a quebradeira dos bancos, vamos lembrar, depois da quebra do Lehman Brothers, eles seguram todos os bancos e a indústria automobilística e alguma das grandes empresas americanas. Essa questão é uma questão crucial. Sem a gente entender que essa é a tendência, vários fenômenos que acontecem na América Latina, menos, mas, não, na própria América Latina, mas na Europa desenvolvida, e em todos os países desenvolvidos, você não entenderá por que, junto com a riqueza, surgem esses movimentos, como Occupy Wall Street, em que 1%, porque passa a ficar cada vez mais claro que 1% concentra a parte do leão da renda do país. Esse processo é um processo que, em várias oportunidades, assume formas muito perigosas. Exemplo. É interessante que se use os instrumentos democráticos, por exemplo, na Europa, para demonizar o imigrante. É interessante porque também a percepção imediata das pessoas que quem está tirando meu emprego é aquela pessoa que vem do norte da África ou vem do Oriente Médio, é uma percepção que não corresponde ao
que realmente está acontecendo na sociedade. Não corresponde ao fato de que o que está havendo é uma brutal financiarização.